Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Como você sabe, estamos estudando o último livro do Antigo Testamento e logo depois estaremos estudando o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Então, estaremos concluindo essa etapa do nosso projeto. Estamos dando sequência aos estudos no livro profético de Malaquias e hoje, especificamente, vamos estudar mais alguns versos do capítulo 1, onde encontramos a palavra de Deus dirigida aos sacerdotes e a todos que querem adorá-lo de maneira correta. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro você a abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo desta passagem bíblica. Depois você pode escrever compartilhando conosco como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que a nossa irmã Elaine fez, enviando-nos o seu e-mail da cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor. Ao ler o Pão Diário de hoje, fui despertada para ouvir as mensagens transmitidas pelos demais programas. E ouvi. Foi uma bênção para a minha vida. Por quê? Porque precisamos realmente saber qual o propósito que temos para as nossas vidas. Aguardo o envio dos livros prometidos na programação. Um abraço da Elaine. Querida irmã, esse tem sido o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa e através dos demais programas da RTM, alcancemos pelo menos 3 objetivos. 1. Que as nossas vidas glorifiquem cada dia mais a Deus. 2. Que muitos irmãos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais maduro e digno diante do Senhor. E 3. Queremos que muitos amigos percebam a necessidade que têm e encontrem a salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de apoio e também queremos dizer que estamos providenciando aquilo que você nos pediu. Agora eu quero convidá-la e também a todos que estão me ouvindo para aquele momento importantíssimo do nosso programa. Nós vamos buscar a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Senhor, porque agora nos foi aberto um novo e vivo caminho na presença de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, Senhor, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito. Precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Obrigado pela preciosa salvação que tu nos dás e porque o Senhor atende às nossas orações. Abençoa, Senhor, cada um de nós, conforme o teu querer. Fale conosco pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, vamos estudar hoje e refletir sobre os versos finais do capítulo 1 de Malaquias. Vamos estudar e refletir sobre Malaquias 1, 10 a 14. Quando consideramos esse texto, o tema que ele nos oferece pode ser abordado de
formas diferentes. Podemos considerar e estudá-lo mostrando a sequência dos versos anteriores, e assim a sua mensagem nos chama a atenção para o desprezo ao Senhor que pode manifestar-se através do desinteresse, através do culto insincero e desonesto. Mas podemos também considerar e estudá-lo mostrando como podemos honrar a Deus em espírito e em verdade. Vamos considerá-lo sob essa abordagem. Muitas vezes pensamos e temos ouvido que o contrário do amor é ódio. O contrário de amar é odiar. Entretanto, é bom percebermos que às vezes o contrário de amor é desprezar. Aprendemos que o contrário de amar é ser indiferente. Se tivesse sido escrito nos dias do Novo Testamento, esse livro de Malaquias poderia ser considerado a carta do amor. Esse livro é uma declaração do amor de Deus para com o povo indiferente, para com o povo que o desprezava. Malaquias foi o mensageiro divino que chamou a atenção do povo para o amor de Deus diante do desprezo e da indiferença com que esse mesmo povo o tratava. Mas vale perguntarmos, para quem Malaquias se dirigia? Temos que lembrar que essa palavra que Deus transmitiu através de Malaquias, toda ela começou no capítulo 1, versículo 6, e vai até o capítulo 2, versículo 9. E essa mensagem foi dirigida especialmente aos sacerdotes, conforme lemos em 1:6 e 2:1. Agora, diante dessa afirmação, alguém pode perguntar, ora, se Malaquias transmitiu a palavra de Deus aos sacerdotes, então essa palavra não se aplica a nós. Nós que somos cristãos do século XXI, que não temos qualquer posição de destaque ou liderança na igreja. Mas é essa a conclusão que podemos chegar? Creio que não. Antes de nos precipitarmos e deduzirmos que essa palavra não se aplica a nós, é necessário definirmos a função sacerdotal. No Antigo Testamento, o sacerdote significava o sacrificador, isto é, aquele que tinha a responsabilidade de oferecer vítimas às divindades. Era o sacerdote quem oferecia os sacrifícios. Ele era o intermediário entre o povo e a divindade. A ideia fundamental de sacerdote é de um indivíduo que tem o papel de ser o mediador entre o homem e Deus. O sacerdote atestava a vida pecaminosa do homem e a santidade de Deus, e, portanto, para que o homem chegasse a Deus, o sacerdote exercia o seu papel de oferecer sacrifícios em nome do homem, para que esse pudesse chegar até Deus. Essa função sacerdotal, entre os hebreus, era reservada para a família de Arão, uma família da tribo de Levi, conforme lemos lá em Êxodo capítulo 6, separada por Deus para essa função, conforme lemos em Levítico capítulo 8. Quando Corá, Datã e Abirão cobiçaram essa posição, você sabe, eles foram fulminados, conforme lemos o relato em Números 16. Alguns perguntam então se os sacerdotes antigos são representados hoje pelos líderes. Os sacerdotes seriam os pastores, líderes, presbíteros, diáconos, missionários, professores, apóstolos? Vamos responder essa pergunta com a próxima consideração. Consideramos então que nos dias de hoje, no tempo da Nova Aliança, o conceito de sacerdote, do serviço sacerdotal, é totalmente diferente dos dias do Antigo Testamento. Nos dias de hoje, conforme o apóstolo Pedro mencionou, todos os cristãos têm o privilégio e têm esse dever. Você se lembra bem desse versículo? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido amigo, todos os cristãos são sacerdotes cuja missão que nos é dada é a de levarmos as pessoas que ainda não conhecem a Deus a conhecê-lo pessoalmente através de Jesus Cristo. Ora, se temos essa missão de sermos facilitadores, levando as pessoas ao único mediador entre Deus e os homens, isto é, Cristo Jesus, homem, conforme 1 Timóteo 2,5,
sem dúvida, essa palavra de Malaquias, também se aplica a nós, que somos sacerdócio real. Querido amigo, então, diante disso, temos que perceber, temos que nos conscientizar que essa mensagem é dirigida a nós. E também nós corremos o risco de não honrarmos a Deus adorando-o em espírito e em verdade. Ao estudarmos, então, esse texto, devemos fazê-lo sob esse título que o sintetiza: honrando a Deus em espírito e em verdade. Eu repito, com base em Malaquias 1, 10 a 14. O título é honrando a Deus em espírito e em verdade. Querido amigo, a palavra de Malaquias já tinha apontado que Israel estava falhando com Deus por algumas razões. Havia o pecado da ingratidão por duvidar do amor de Deus, mesmo tendo sido alvo da escolha divina. Segundo, havia o pecado de desprezar o nome de Deus, desonrando-o, desrespeitando-o e desacatando-o, como nós vimos no programa passado. E agora, em terceiro lugar, havia o pecado da profanação, que acontecia através da hipocrisia do culto prestado a Deus. Essa profanação se evidenciava através do oferecimento de sacrifícios defeituosos, de pão imundo, de animais dilacerados, contrariando o que a lei dizia. E o que dizia a lei? Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição, ou em que haja algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 17, 1. A profanação se evidenciava através de uma cerimônia formal, externa, sem alma, sem coração. E, finalmente, a profanação se evidenciava também através de um culto cansativo, tedioso e enfadonho. Malaquias, então, usado pelo Senhor, nos adverte severamente a fim de que não procedamos como judeus. E a mensagem desse texto se vê nessa frase: só honramos a Deus quando o cultuamos em espírito e em verdade. Querido amigo, esse é o princípio que podemos extrair do texto de Malaquias 1, 10 a 14. Só honramos a Deus quando o cultuamos em espírito e em verdade. E nesse texto encontramos 3 maneiras de cultuarmos a Deus em espírito e em verdade. A primeira maneira de cultuarmos a Deus em espírito e em verdade é cultuarmos com a intenção de adorar ao invés de cumprir um ritual formal. Versículo 10. Deus prefere que não tenhamos culto do que tenhamos cultos inúteis. Nesse verso 10, temos o padrão divino da avaliação. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, vê aquilo que é mostrado. Deus vê o interior. Deus vê e conhece, sonda o nosso coração. Não há possibilidade de ocultarmos algo dele. Por isso ele diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde em vão o fogo do meu altar. Acender de balde é exatamente isso, acender em vão. Significava acender sem razão objetiva, pois Deus não aceitaria um sacrifício que não o honrasse, que não o respeitasse, que não o glorificasse. O desrespeito era a evidência com que os sacerdotes desprezavam a Deus. Eles, que eram guias e condutores do povo, estavam tratando das coisas do Senhor de modo desprezível. O culto tinha se tornado vazio, pois não havia reverência e temor ao Senhor. Deus não aceita o adorador que o adora rotineiramente. E por isso ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está mais interessado na pessoa do adorador do que nas ofertas. O grande interesse de Deus é na pessoa do adorador, do seu fiel. Deus quer que nos apresentemos a Ele de modo a sermos aceitos. Quando o nosso interior revela o desejo honesto de cultuar a Deus, Ele nos recebe com alegria e prazer. Deus não aceitará
a oferta do adorador hipócrita. Por isso ele diz, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Versículo 10. Querido amigo, nesse verso, percebemos a indiferença e a profanação do culto pelos sacerdotes. A indiferença é percebida pelo pedido que Deus fez. Ele pediu que algum voluntário fosse lá e fechasse as portas do templo para que o seu altar, para que o fogo que queimava os sacrifícios não fosse acendido em vão, sem utilidade. Deus considera sem efeito, sem utilidade, esses atos calcados na hipocrisia. A profanação e as atitudes de menosprezo são refletidas por todo esse texto. O menosprezo era visível no oferecimento do roubado, do defeituoso como oferta ao Senhor. Isso era uma traição para com Deus e para com o altar que fora consagrado e purificado para que ali se oferecesse apenas sacrifícios dignos do Senhor. Com que motivação você cultua a Deus? A segunda maneira de cultuarmos a Deus é cultuarmos com a intenção de engrandecer ao invés de profanar o nome de Deus. Versículos 11 e 12. O nome de Deus é grande entre todas as nações. A abrangência da grandiosidade de Deus é universal. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, diz o Senhor. Vamos tratar dessa grande verdade no próximo programa, porém é possível entendermos o significado dessas palavras. Quando nós, que somos o povo de Deus, o desprezamos, não reconhecemos a sua grandiosidade, quando não lhe tributamos honra e glória, outros povos lhe tributam cultos agradáveis que chegam e satisfazem o coração de Deus. O nome de Deus é reverenciado além do seu povo. Ainda o versículo 11 diz assim, e em todo lugar lhe é queimado o incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Essa parte do texto, então, querido amigo, encontra sua unidade e coerência com a repetição por 7 vezes da expressão meu nome. Meu nome. Veja no versículo 6, no versículo 11, no versículo 14, no capítulo 2, versículo 2 e também no capítulo 2, versículo 5. Na mentalidade dos hebreus, o nome não só denominava a pessoa, mas equivalia a ela. Conhecer o nome de Deus é ter a oportunidade de estar próximo dele. E nomear o nome de Deus era algo muito sério. Por isso existia mais perigo em profanar esse santo nome de Yahvé. O nome de Deus não pode ser profanado e menosprezado. E o Senhor então reclama do povo, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida? Essa comida é desprezível. Querido amigo, o desinteresse é evidência do desprezo que se tem para com Deus. É evidência da perda da motivação de celebrar um culto correto, honrando o nome de Deus. O nome de Deus será abençoado e engrandecido ou profanado e desprezado. Nós é que decidimos. O terceiro, entre os 10 mandamentos, conforme Êxodo capítulo 20, proíbe o uso em vão do nome divino. Mesmo que no judaísmo pós-exílico essa prática se tornara radical ao ponto de jamais se pronunciar esse nome, o centro da sua mensagem segue sendo aquela que Malaquias infere do texto. Deus se sente insultado e roubado quando não se obedece à sua vontade, por mais trivial que possa parecer a ordem que ele tenha dado. Por isso, então, chegamos à terceira maneira de cultuarmos a Deus. Nós cultuamos a Deus de uma maneira agradável a Ele, quando cultuamos com a intenção de agradar a Deus, ao invés de enganá-lo com ofertas indevidas. Versículos 13 e 14. O culto a Deus deve representar o nosso amor a Ele. E no versículo 13 nós lemos essa expressão. E ainda dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado
e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Querido amigo, a prostração enfadonha deve dar lugar à consagração com integridade. Deve dar lugar à consagração sem hipocrisia. Deve dar lugar a uma consagração, a uma celebração, a uma adoração com excelência. Quando adoramos em espírito e em verdade, não haverá canseira nem enfado. As exigências, as demandas de Deus não são, como alguns comentaristas têm dito, uma porta aberta para o legalismo e para o ritualismo. Não. Esses requisitos divinos, essas exigências de Deus, são, na verdade, um convite à fidelidade a todo o nível da vida humana, a um compromisso sério com Deus. Nessa sessão, Malaquias nos ensina que se não somos fiéis no pouco, é certo que não seremos fiéis no muito e, portanto, não o receberemos. Mas há o perigo também do desinteresse. Na versão NVI, a expressão é essa: se riem com desprezo. O desdém confirma o desinteresse e, por isso, a oferta é do animal dilacerado, ou seja, roubado. Esta é a ideia da palavra no hebraico. Dilacerado quer dizer roubado. Então, o desinteresse, o desdém, faz com que se ofereça o pior, o roubado, o coxo, o enfermo. O culto a Deus não deve ser aparente e enganador. Por isso, o versículo 14 diz claramente: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Querido amigo, há uma ilustração muito interessante com relação a esta palavra do Senhor. Roubei um boi do vizinho e o trouxe para o meu pasto. Ele descobriu e veio buscar o animal. Antes de o homem chegar, levei o boi roubado ao sacerdote para fazer sacrifício em favor dos nossos pecados. Um carro de boi passou em cima da minha cabritinha e ela perdeu as perninhas da frente. Como me era muito trabalho, levei a cabritinha aleijada ao sacerdote para que ela fosse sacrificada em favor dos nossos pecados. O veterinário fez tudo para curar a minha ovelha, que era feia e magra. Ela não se levantava, não andava, não comia, não bebia. Então, antes que ela morresse, eu levei a ovelha doente ao sacerdote para ser sacrificada em favor dos nossos pecados. Querido amigo, essa ilustração nos aponta o seguinte, que parecia tudo certo para essa pessoa, porque ela cultuava a Deus com esses sacrifícios. Mas é interessante que depois de ter retirado do seu rebanho todas as cabeças de gado imprestáveis e transferi-las para o templo, esse adorador foi surpreendido com essa palavra do Senhor: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Por isso, querido amigo, o culto a Deus deve exaltar o seu santo nome. E o texto termina dizendo o seguinte: porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Malaquias apontou para algumas maneiras pelas quais desonramos a Deus. Como já mencionamos anteriormente, o que desonra a Deus desonra a si mesmo. Quando no culto não oferecemos a Deus o melhor, nossas ações se revertem contra nós mesmos, pois o que o homem semear, isso também se fará. Quando somos mesquinhos com Deus, não lhe ofertando o melhor, recebemos bênçãos minguadas. Recebemos com pobreza. Quando preferimos dar honra a um ser humano e não honrarmos a Deus, estamos mostrando que Deus não é digno o suficiente para ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. E quando cultuamos sem considerarmos os nossos irmãos, corremos o risco de não sermos aceitos. Devemos nos reconciliar com os nossos irmãos para depois ofertar com gratidão. Querido amigo, ao concluirmos então
esse momento de reflexão, com base em Malaquias 1, 10 a 14, eu espero que você tenha ficado consciente de que não vale a pena oferecer sacrifícios, prestar cultos a Deus, que não nos custem alguma coisa significativa. Assim também não podemos cultuar a Deus quando estamos em pecado e a nossa oferta é impura. Deus não nos aceitará, nem aceitará a nossa oferta. Que o Senhor te abençoe, para que o seu culto seja sempre agradável a Ele. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.